Presidente, Sr. Deputados, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, em primeiro lugar cumprimentar pelo tema que trouxe às declarações políticas de hoje, em função do relatório do FMI, que é também notável porque representa uma espécie de um ato de arrependimento do Partido Socialista por ter sido subscritor até há bem pouco tempo de praticamente todas as políticas que estão agora a ser levadas a cabo e, aliás, um dos subscritores, na altura orgulhoso, do pacto de agressão que foi lançado sobre os portugueses pelo PS, PSD e CDS quando assinou aquele memorando com as instituições estrangeiras. Sobre o diagnóstico, Sr. Deputado, da parte do PCP, como sabe, há inclusivamente até uma certa correspondência com aquilo que ali nos foi descrito. Aliás, não só sobre a situação política, como também à custa de que é que se tem obtido esta situação política, sobre o empobrecimento, os cortes nos salários e nas pensões, a compressão do consumo interno, a insustentabilidade do percurso de equilíbrio da balança única e exclusivamente sustentado numa variação das exportações que pode não ser estável, enfim, tudo isso da parte do PCP merece, aliás, convergência na avaliação. Era, aliás, já aquilo que o PCP identificava como o futuro quando foi apresentado o pacto de agressão que, na altura, o PS defendeu como programa de governo, tal como, ainda que de forma velada, PSD e CDS defenderam. E sobre as características, sobre os resultados, eu julgo que aquilo que o PCP dizia na altura é aquilo que agora se comprova. O próprio FMI, em alguns aspectos, descreve da mesma forma, apesar de ser, evidentemente, com objetivos distintos. Mas, Sr. Deputado, aquilo que se coloca não é apenas identificar o problema. E aquilo que se coloca aos portugueses e à Assembleia da República neste momento não é apenas a identificação do problema. A identificação do problema é importante porque sem ela não o podemos resolver, mas não é suficiente para ultrapassar. O Sr. Deputado não explicou, nem explicitou qual seria a verdadeira política alternativa e em que medida é que o Partido Socialista, agora, sendo o autor das políticas em curso, se apresenta como protagonista viável para essa alternativa. Em que é que ficamos, Sr. Deputado? Quanto à questão da demissão urgente do Governo e a definição de uma política alternativa que coloque os interesses do país acima dos interesses dos grandes grupos económicos e das potências estrangeiras, de que lado está o PS sobre a demissão do Governo? Sobre a renegociação da dívida, de que lado está o Partido Socialista? Sobre a devolução dos salários e pensões retirados e roubados aos portugueses, de que lado está o Partido Socialista? Sobre a reabertura dos serviços públicos. E, Sr. Deputado, por favor, faça-nos a todos o favor de não voltar com a vitimização do PEC 4 e da responsabilização do Partido Comunista Português sobre o PEC 4, porque senão terei de lhe relembrar que o PEC 4 continha exatamente o mesmo veneno que contém o memorando de entendimento, o mesmo veneno que é a austeridade que vai sufocando o país, e não me faça relembrá-lo que no PEC 4 já estavam 425 milhões em cortes das pensões, já estavam 1.000 milhões de cortes no investimento público, 1.360 milhões de cortes na saúde só para 2011, exatamente. 500 milhões de cortes na saúde só para 2011 e 2012. Portanto, Sr. Deputado, aquele veneno que agora identifica como o veneno que nos mata era o mesmo veneno que já continha nos seus documentos. Poupe-nos a essa ladainha e, de facto, responda qual é a alternativa que o PS está disponível para criar, demitir o Governo, renegociar a dívida, devolver aos portugueses os direitos roubados.